Olá, me chamo Luiz Paulo Barroso e junto com meus colegas Jones Gonçalves, Ingrid Salete e Maria Elizabeth, apresentaremos nosso projeto desenvolvido para a disciplina de Internet das Coisas, da turma do 5º período do curso superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet, do Instituto Federal de Rondônia, campus Zona Norte. O objetivo do projeto foi desenvolver um dispositivo físico automatizado, utilizando a plataforma Arduino, com uma base impressa em 3D, capaz de realizar funções de detecção de movimento, além de simular um radar com visualização gráfica em uma tela. Trabalhamos com um sensor ultrassônico para detectar a presença de objetos, um servomotor para controlar a rotação do radar e programamos o Processing para exibir as leituras em tempo real. Esse trabalho exigiu que cada um de nós contribuísse com uma parte essencial para a criação do dispositivo. Dividimos nossa apresentação em 4 etapas, para detalhar melhor cada aspecto. Primeiro, o Jones Gonçalves irá apresentar a visão geral do projeto, explicando a estrutura física do dispositivo, como ele foi montado, os componentes eletrônicos utilizados, incluindo o sensor ultrassônico, o servomotor, a placa Arduino e o propósito de cada um desses elementos. Ele também explicará o funcionamento básico do dispositivo, como ele opera de forma autônoma dentro do intervalo de tempo definido e como a detecção de movimento aciona o sistema para rodar. Em seguida, a Ingrid irá abordar a parte da codificação no Arduino. Ela explicará como o código foi estruturado, incluindo a configuração dos pinos para o sensor ultrassônico, o controle do servomotor e as condições programadas para verificar se o dispositivo deve estar em modo ativo ou standby. A Ingrid também destacará as bibliotecas utilizadas, como servo.h e a timelib.h, que permitiram o controle eficiente do hardware, e como essas funções foram programadas para que o sistema opere apenas entre as 20 horas e as 8 horas. Logo depois, a Maria Elizabeth entrará em detalhes sobre a programação do radar em Processing. Ela explicará como o código permite que as leituras do sensor ultrassônico sejam interpretadas graficamente e exibidas em uma interface visual. A simulação em Processing representa os dados em um formato de radar, mostrando em tempo real a detecção de objetos, o ângulo de varredura e a distância. Essa visualização facilita a interpretação das leituras, dando um aspecto mais interativo ao projeto. Por fim, juntando todos esses elementos, eles formam um sistema que detecta e reage ao movimento de objetos em um ambiente e exibe essas informações visualmente em uma tela, proporcionando experiência prática e aplicável dos conceitos estudados na disciplina de Internet das Coisas. Agora, passo a palavra ao Jones, para que ele apresente a visão geral do projeto. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Jones Gonçalves, sou aluno do curso de Sistema para a Internet do IFRO. Nós vamos falar um pouquinho do nosso radar. Aqui então vou mostrar para vocês primeiramente o que nós utilizamos para esse projeto. Primeiramente uma placa de ensaio, também vamos utilizar uma placa Arduino, um Uno e um sensor de distância HC-SR04, e também nesse projeto nós vamos estar utilizando esse servomotor para estar fazendo o projeto aí do nosso radar. Aqui mostrar que nós iremos fazer conexões no pino 10, 11 e 12 da nossa placa de Arduino. O 10 vai ser para o servomotor, 11 para o eco e o 12 para o trip. Agora vamos demonstrar para vocês aqui como foi feita a nossa conexão. Primeiro, liguei o GND na linha negativa da nossa placa de ensaio, da nossa protoboard, e ali já estou conectando o negativo, o jumper negativo, no solo do servomotor. Aproveitar também, já vou ligar aqui a linha negativa da nossa placa diretamente no solo do nosso sensor. Aproveitar agora, vou trocar de cor, vou pegar o jump vermelho aqui, vou ligar a voltagem 5 volts na nossa linha positiva, e agora aqui, isso, agora eu vou ligar o positivo na nossa potência do servomotor, e consequentemente agora eu vou pegar positivo e conectar também na potência do nosso sensor. Agora vamos fazer a conexão
dos pinos do Arduino para os nossos itens. Primeiro vou ligar aí o pino 10, eu vou colocar aqui, né, para ficar mais organizado, vou colocar aqui na nossa placa e colocar aqui, isso. E daqui agora vou puxar da placa de ensaio para, né, o sinal lá do nosso servomotor. Estou utilizando esse jumper preto. Agora vou mudar o jumper, calma aí, vou mudar outra cor, vou pegar uma cor laranja, ligar o pino do 11, né, ligar aqui na nossa placa, e da placa eu vou ligar no eco do nosso sensor ultrassônico, ligando aqui, conectando, tudo certo. Vou mudar a cor também, né, a gente troca as cores para ficar melhor visualização. Então, agora aqui no pino 12, ligo na placa, e da placa, tá conectando a placa, da placa vamos conectar lá no trigger, né, o acionador do nosso sensor. Então basicamente essa é a nossa montagem do nosso projeto. Tá aí a estrutura, né, vou deixar depois para vocês aí como foi montado essa estrutura, tá bom? Vamos agora observar a modelagem, né? Então tá aqui foi utilizado no Tinkercad para fazer essa modelagem e posteriormente foi feita a impressão. Então tem um arquivo STL, né, para poder fazer a impressão. Aqui então tá lá em cima da plaquinha vermelha, tá demonstrando onde se encaixa o servomotor, e aqui, né, que a gente pegamos, né, na internet esse modelo para encaixar o nosso sensor aqui dentro, tá bom? Então tá aqui nosso projetinho pronto, né? Então feito aí na impressora 3D, então as conexões feitas, né? Então nós utilizamos esse modelo, foi identificado aí com o nosso curso TSI, né, para a gente estar fazendo a explicação do nosso projetinho, né? Então tá nosso projeto aí de radar ultrassônico, né? Daqui a pouco vão estar falando aí sobre como foi feito a codificação. Então tá aqui o nosso radar funcionando. Então ele fica variando de um lado para o outro, então ele varia de 15 a 165 graus e ele está detectando um objeto na frente. Enquanto ele detecta algo ali na sua frente, ele ainda está ativo. Depois aí foi retirado então o objeto que ele estava detectando. Agora ele vai entrar no modo standby. Então ele está ali no modo standby e posteriormente, né, colocar aqui de novo. Aí, olha, colocou de novo o objeto na frente do radar e ele então está captando esse sinal. Enquanto ele capta o sinal e ele ainda continua em movimento, ele só vai entrar no modo standby naquele momento que ele vai ficar em torno de 10 segundos sem captar nenhum movimento, e ele vai lá e ele acaba que entra em standby. Olá, meu nome é Ingrid. Agora que vimos como montar a estrutura física do projeto, vou explicar a parte da codificação, que é responsável por controlar o servomotor e o sensor ultrassônico. O código começa com a inclusão de duas bibliotecas. A primeira é a servo.h. Essa biblioteca controla o servomotor, permitindo que ele gire para os ângulos que definimos no código. Timelib.h controla o tempo no sistema, permitindo definir e comparar horários. Em seguida, definimos os pinos do sensor ultrassônico, o Tring Pin, que envia pulsos ultrassônicos, e o Echo Pin, recebe o eco refletido, permitindo calcular a distância dos objetos detectados. A distância medida é armazenada na variável distância, enquanto o objeto mais servo é usado para controlar o movimento do servomotor. Um dos pontos mais importantes do código é o controle de tempo. O sistema foi programado para funcionar no horário definido, usando as variáveis start_row e end_row. Fora desse horário, o radar entra automaticamente em modo standby. Também há um controle de tempo dentro do próprio ciclo de movimento. Variáveis como os preview_miles e servo_activate_time são usadas para definir quanto tempo o servomotor ficará ativo após detectar movimento. A função checkMovement é a responsável por detectar objetos.
Ela retorna 1 se o sensor ultrassônico identificar algo a menos de 40 centímetros de distância. O funcionamento principal do código acontece no loop. Em cada ciclo, o sistema verifica a hora atual. Se o horário estiver dentro do intervalo de funcionamento, o sistema começa a monitorar a área usando o sensor ultrassônico. Se houver movimento detectado, o servomotor é ativado e varre a área movendo-se de 15 a 165 graus. Depois retorna de 165 a 15 graus, cobrindo uma área de 180 graus. Se não houver movimento ou o sistema estiver fora do horário programado, ele entra em modo stand-by, com o servomotor ficando na posição neutra de 90 graus, pronto para ser ativado novamente se necessário. Quando o movimento é detectado, o servomotor começa a girar, controlado pela função Activate Servo. Ele se move lentamente e, enquanto isso, o sistema continua monitorando a distância do objeto detectado. Durante esse movimento, os dados de ângulos e distâncias são enviados para o monitor serial, o que nos permite acompanhar em tempo real como o radar está funcionando. Após atingir o ângulo máximo de 165 graus, o servo retorna para 15 graus, repetindo o processo de varredura. Resumindo, o código combina o uso de um sensor ultrassônico para detectar objetos com um controle de tempo, que garante que o sistema só funcione no horário programado. Quando o objeto é detectado a menos de 40 centímetros, o servomotor é ativado e varre a área, enviando os dados de ângulos e distância para o monitor serial. Se não houver movimento ou se o horário não for adequado, o sistema entra em stand-by, mantendo o servo em uma posição neutra até que seja ativado novamente. Olá, eu sou a Maria Elizabeth e agora que já sabemos como foi feita a codificação do Arduino, vou explicar para vocês a função do nosso radar simulado usando o Process. Nosso projeto usa um Arduino com sensor de distância para medir a distância de objetos. Os dados do sensor são enviados para o computador via comunicação serial e um programa em Process cria uma interface gráfica simulando o radar. A primeira parte do nosso código envolve a importação das bibliotecas necessárias. Nós importamos a biblioteca Processing Serial para permitir a comunicação com o Arduino, além de outras bibliotecas como java.awt.event.keyEvent, que poderia ser usado para capturar eventos de teclado, embora nesse código não seja utilizado. Em seguida, declaramos algumas variáveis globais. Temos MyPort, que gerencia a porta serial conectada ao Arduino, e outras variáveis como angle, distância e data para armazenar os dados recebidos. Também usamos iAngle e iDistance para converter esses dados em números que vamos manipular no radar. Agora entramos na função Setup. Essa função é chamada uma vez quando o programa inicia e configura um ambiente. Nós definimos o tamanho da janela da interface gráfica, ativamos a suavização de bordas e configuramos a comunicação serial com o Arduino na porta COM6 e na taxa de 9600 baud. Também carregamos uma fonte personalizada que será usada para exibir os textos na interface. Agora, chegamos na função Draw. Essa função é chamada repetidamente e aqui desenhamos o radar, a linha de varredura, o objeto detectado e as informações textuais. Os dados enviados pelo Arduino chegam até nós através da função Serial Event. O Arduino envia ângulo e distância separados por uma vírgula e terminados com um ponto. Este código separa esses valores e os converte em números inteiros para que possamos usar no radar. A função DrawRadar é responsável por desenhar os arcos e as linhas que representam o radar. Usamos coordenadas polares para desenhar arcos que representam as distâncias de 10 e 20 centímetros até o limite do radar. Também desenhamos linhas para os ângulos de 30, 60, 90, 120 e 150 graus, facilitando a visualização dos dados. A função DrawObject é onde desenhamos a posição do objeto detectado, convertendo a distância recebida do sensor em pixels. Desenhamos uma linha vermelha que indica a posição do objeto no radar. Se o objeto estiver a mais de 40 centímetros, ele não será desenhado, pois estará fora do alcance do radar. O próximo elemento importante é a linha de varredura. Esta linha verde simula o movimento de um radar, varrendo de um lado para o outro à medida que os dados de ângulo são atualizados. Isso cria o efeito da varredura da interface gráfica.
Por fim, temos a função Draw Test, que exibe informações como o ângulo e a distância do objeto detectado, além de mensagens como objeto detectado ou fora de radar, dependendo se o objeto está dentro do alcance. E assim funciona o nosso radar interativo com o Arduino e Process. Com algumas linhas de código e um sensor simples, conseguimos criar uma interface visual que detecta objetos em tempos reais.